Olá, profissionais, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula aqui pela PHPlex Brasil, que além de trazer tecnologia, agora traz conhecimento toda semana numa aula cheia de novidades para vocês. Para você, profissional iniciante ou profissional que já está na área e quer se reciclar. Eu sou Adam Amâncio e hoje nós vamos transformar um cabelo de loiro para um ruivo. Como que a gente vai criar essa cor? Eu vou contar todo o passo a passo nessa aula com vocês. Eu tô aqui com a Mariane Gimenez. Tudo bem, Mari? Tudo bom. Mariane, ela é influencer e blogueira também. Em novembro do ano passado, nós passamos por uma transformação. Nós deixamos esse cabelo rosa, algumas nuances mais escuras em tonalidades de rosa. E agora a gente vai mudar de novo. Claro que a gente vai mudar porque PHPlex vai nos proporcionar essa mudança. Eu tenho certeza que o cabelo dela vai aguentar todo esse processo porque PHPlex vai fazer esse trabalho junto com a gente. Esse cabelo, desde novembro, vem sendo tratado e cuidado. Então nós desenvolvemos um cronograma capilar de reconstrução de fio já pensando nessa transformação de hoje. Depois, se vocês tiverem dúvidas de como criar um cronograma capilar, deixa aqui nos comentários pra gente fazer esse conteúdo pra vocês. Nós temos aqui, ó, basicamente 3 dedos de raiz natural, ou seja, sem nenhuma química, a cor dela natural. A Mari, ela já tem um fundo natural, claro, a gente tá aqui trabalhando numa altura de tom 7. Vou virar um pouquinho a Mari aqui para mostrar qual que é o trabalho que nós vamos fazer. O primeiro passo, que é a repigmentação, repigmentar toda essa parte que está clara para depois entrar com um tom final. Então a gente tem 3 dedos de raiz crescida, natural, e aí a gente tem uma descoloração. Esse comprimento aqui, a gente já tem uma altura de 10. Por que a gente tem que repigmentar essa parte clara? Justamente para devolver o fundo de clareamento dessa parte que foi descolorida. Se eu não devolvo esse fundo de clareamento, eu não tenho fixação da nova cor, eu não tenho a cobertura ideal dessa nova cor. O segundo passo, a descoloração do mega hair, a gente vai colocar um mega hair, né? Então a gente vai alongar e dar mais volume pro cabelo dela. Então olha só, a gente vai alongar pelo menos aí, ó, até essa altura. Esse cabelo do alongamento, ele também vai ter que ser processado, porém, nós temos uma altura de tom totalmente diferente do que é o tom natural dela. Então o processo naturalmente diferente. E o outro processo que vai ser criar a coloração, que vai ser o tom final do cabelo da Mari e também do Mega. Agora a gente vai montar como vai ser feito todo esse processo. O que nós temos no cabelo da Mari? A cor base, sempre que eu colocar CB, cor base. A cor base natural da Mari, nós temos altura de tom 7, loiro médio. Nós temos comprimento e pontas do cabelo dela numa altura de tom 10, loiro super claro. Nessa proporção aqui, como nós vamos trabalhar? Na raiz natural, nós vamos promover uma coloração. Ela não tem percentual de brancos, então não tenho necessidade de usar base, tá? Ou seja, não tenho necessidade de usar 7.0, 8.0, 6.0, ok? Eu vou direto no tom de nuance que eu quero. Na coloração que eu vou usar hoje, eu vou falar os números e vou falar sobre as nuances. Esses números de nuances, eles podem mudar um pouquinho dependendo da marca que vocês usam, tudo bem? Então, na minha receita de coloração para a raiz, eu vou usar 7.77 mais 7.46. Que elas estão aqui, ó, junto comigo. Eu vou usar uma proporção maior de 7,77, que aqui eu tenho laranja, e eu vou usar uma proporção menor de 7,46, que eu tenho bege, que é o 4, e 6, que é o vermelho. O 7,46 eu crio um marrom nude. Por que eu vou colocar um marrom nude junto com o 7,77? Porque eu não quero deixar esse laranja muito vibrante. Eu quero dar um tom de opacidade nesse ruivo, para não ficar aquela coisa
artificial, muito brilhante. Isso na minha raiz. No meu comprimento, eu tenho altura de tom 10, ou seja, o primeiro passo é entrar com uma repigmentação. E eu vou usar tonalizante nesse momento. Então eu vou tonalizar com 7,55, que é dourado, para eu trazer esse fundo de clareamento mais pro amarelo. 7,55, o 5 dourado, em maior escala. E eu também vou entrar com um pouquinho de laranja, então eu também vou usar o tonalizante na altura de 7,77, mais 7,77. Nesse caso aqui que eu vou repigmentar, eu vou usar um revelador. Então eu vou usar uma OX revelador de 7 volumes. Por que de 7 volumes? Porque eu só tenho que fazer uma camada de pigmento. Depois dessa repigmentação, aí sim eu vou entrar com essa mesma mistura aqui, ó. E aí eu vou igualar tom de raiz com tom de comprimento, ok? Lembrando que nessa proporção aqui eu vou usar OX de 20 volumes, porque eu não tenho que ter um percentual de clareamento muito alto, já que o tom natural dela já está no 7, que já é um alaranjado, ok? Então a gente vai usar o fundo de clareamento a nosso favor nesse caso. Agora nós vamos criar a receita do Mega Hair. Lembrando que esse cabelo é um cabelo natural, ou seja, eu tenho como descolorir, eu tenho fundo de clareamento e eu também vou ter resistência. Esse cabelo, ele tá numa altura aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, do 4, castanho médio, natural. Então, nós vamos fazer uma limpeza de fios. Eu vou fazer uma mistura de pó descolorante mais oxidante de 40 volumes, tá? Eu preciso chegar no 7, então 4, 5, 6, 7. Eu preciso abrir pelo menos 3 tons. Essa altura de tom, ela já me entrega um fundo de clareamento alaranjado amarelado, ou seja, a base que eu preciso para criar esse ruivo e igualar com o cabelo natural da Mariane. Feita essa limpeza de fio, nós vamos entrar com a mesma receita de cor que eu apliquei no cabelo dela. Vamos deixar o tempo de pausa e por último, pra gente deixar esse cabelo com bastante brilho e com uma nuance bonita, com um tom mais natural, eu vou usar ainda um tonalizante 9.7, ou seja, eu só vou dar brilho no final de tudo isso, ok? Então eu vou usar no final, tonalizar com 9.7 mais OX de 7 volumes. Só pra gente criar um brilho e deixar esse cabelo com caimento e com brilho super natural. Atenção! Todos esses processos a gente vai fazer com PH Plex. Nesse caso a gente vai usar em maior evidência 1 e 2. Lembrando, o passo 1 vai fazer todo o trabalho de proteger os fios e religar as cadeias que foram perdidas nesse processo. O passo 2 entra logo em seguida e equilibra, ou seja, em todos os processos, a proteção de PH Plex para me entregar esse resultado final. Vamos lá para a prática? Já estamos aqui no lavatório, que é o nosso primeiro passo para essa mudança de cor. Não se esqueçam de colocar uma luva nas mãos, e a gente vai começar com a pré-pigmentação ou repigmentação. Então, nós vamos misturar aqui 2 tonalizantes, 2 tons de tonalizante. O primeiro deles é o 755, que eu tenho a nuance dourada. Como eu vou fazer a pré-pigmentação com 2 tonalizantes, eu vou preparar um total de 50 gramas aqui na balança. Então eu vou colocar 25 de 755 e eu tenho o 777, que eu também tenho a nuance laranja, esse alaranjado, esse cobre, mais 25 de 777, totalizando 50, porque eu preciso devolver essa junção de amarelo com cobre antes de fazer a coloração. Eu preciso mais de cobre do que de amarelo, porque a cor final, a intensidade de cobre é maior. A minha proporção aqui do tonalizante é de 1 para 1. Se eu tenho 50 de tonalizante, eu tenho 50 também de oxidante. Neste caso, eu vou usar o de 7 volumes, ou seja, 2%. A balança de precisão é imprescindível, ok? Feito aqui a mistura de tonalizante mais o oxidante, vem passo 1 de PH Plex. Vou misturar todo o conteúdo desse sachê nessa minha primeira mistura.
Desde esse primeiro procedimento, a gente já vai proteger e já começar esse tratamento no fio do cabelo da Mari. Eu só vou misturar com a massa do tonalizante. Agora a gente vai então aplicar a mistura de tonalizantes para fazer a pré-pigmentação somente na parte clara. Eu vou subdividindo aqui o cabelo da Mari, que eu dei uma umedecida para ficar mais fácil essa distribuição do produto. O que era mais loiro já começa a ter uma pigmentação mais dourada, levemente alaranjada. É muito importante trabalhar essa massagem. Eu aplico, venho enluvando a mecha para distribuir bem esse tonalizante. Eu preciso garantir que toda a parte que está descolorida receba esse novo pigmento. Lembrem sempre, quando eu clareio um cabelo, eu retiro o pigmento para a gente chegar nesses tons mais claros de loiros e tudo mais. Quando eu vou escurecer ou dar um tom diferente disso, eu tenho que devolver pigmento para o fio, para eu ter aí uma fixação de cor mais favorável. Enquanto nós estamos na pausa da pré-pigmentação, eu já vou começar a fazer então a limpeza de fios do Mega Hair. Eu vou começar com o pó descolorante, 50 gramas de pó. E o meu produto, ele indica de 1 para 2, então eu tenho 50 de pó, eu vou colocar 100 de oxidante. Lembrando que eu estou usando 40 volumes. Movimento devagar, eu vou misturando esse pó com o oxidante. Eu não posso fazer movimento muito rápido, bater esse pó. Deixar ela bem homogênea. E claro, passo 1 de PH Plex também para proteger os fios do Mega Hair. Os 7 ml que vem nesse sachê. Misturo bem, tem uma mistura bem homogênea do produto. E agora então a gente vai começar a fazer a limpeza de fios no Mega Hair. A gente vai fazer a mesma proposta como se a gente fosse fazer um processo de mecha. Só que é um processo que a gente vai colocar o cabelo na bancada e vai enluvar esse cabelo até atingir a altura de clareamento que a gente precisa. Eu vou aplicar em toda a extensão do Mega. Eu aplico com o pincel deitado e depois eu trabalho com ele nessa posição dele mais em pé. Nesse formato eu consigo distribuir melhor o pó descolorante nessas camadas mais inferiores aqui do fio. Vou aplicando uma quantidade bem interessante para a gente abrir, né, esse tom, que é o que a gente precisa. É importante a gente envolver todo o cabelo nesse pó descolorante. Uma dica que eu dou para você, profissional, quando vai fazer essa limpeza de fio, principalmente no Mega Hair, que o cabelo tá solto, ainda não tá, né, fixado no cabelo da cliente, é você usar essa proporção da sua marca, mas optar por deixar esse pó descolorante SOX mais maleável, não deixar ele numa espessura muito grossa, porque isso vai facilitar na hora de você criar essa limpeza de fios. Nessa parte aqui, dificulta um pouquinho, que a gente tem que fazer essa massagem pra gente conseguir aí um efeito bacana. Luvas nas mãos e eu venho aplicando em toda a extensão do cabelo. Eu já consigo ver um leve clareamento na estrutura do cabelo. Enxaguar o cabelo dela para tirar todo o excesso do produto da pré-pigmentação. E aí a gente entra com o passo 2, que vai fazer todo o processo de religamento de pontes para deixar esse cabelo saudável. Um ponto importante para a gente lembrar é que esse passo 2, ele precisa ser distribuído em toda a fibra capilar. Só lembrando, nós fizemos a descoloração, a limpeza de fios
do Mega Hair. O Mega Hair ele estava numa altura de tom 4 natural. E aí nós precisávamos chegar numa altura de 7. O fundo de clareamento do loiro médio é alaranjado amarelo, que é o que nós temos. Olha só essa mecha aqui. Nós temos um laranja. Então nós subimos o tom desse cabelo. Nós fizemos a descoloração e olha só. Eu não tenho nenhum fio quebrando ou saindo. Não tenho. Se eu quisesse deixar esse cabelo maior tempo em descoloração, eu conseguiria. Para nosso cabelo de hoje, essa altura já está o ideal. Eu tenho um cabelo totalmente preservado, a estrutura do cabelo está preservada. Quando a gente faz esse processo de cor, o mais importante é a gente entregar um resultado para a nossa cliente de forma saudável. Isso só é possível com o uso da tecnologia Plex, no caso, PH Plex. Nós fizemos aí o primeiro passo, que é a repigmentação, o segundo passo, a limpeza de fios do Mega Hair. E agora nós vamos criar a coloração, que vai ser o tom final do cabelo da Mari e também do Mega. Nós vamos fazer os dois processos praticamente juntos. Nossa base da cor vai ser 7,77, uma pigmentação bem alaranjada, 40 gramas de 7,77. E eu vou criar um efeito e vou usar um tom nude, 15 gramas de 7,46. Eu tô fazendo essa proporção para raiz, lembrando que a raiz está natural. OX de 20 volumes na raiz. Essa minha coloração ela é 1 para 1, a mesma quantidade de massa com a mesma quantidade de oxidante. 50, 50, no total eu tenho 100 gramas. Passo 1 de PH Plex sempre para proteger os fios nessa coloração, para a gente entregar esse resultado de forma muito saudável. A coloração eu preciso misturar bem para começar a evaporar a amônia e a gente aplicar no cabelo e revelar a cor. Agora que eu já tenho uma mistura bem homogênea, eu vou fazer a raiz do cabelo da Mari. Então eu separei o cabelo da Mari em 3 partes, divisão de orelha a orelha e a divisão aqui da parte de trás. E eu vou começar por esse primeiro quadrante. Massa de coloração no pincel, eu vou depositar na raiz do cabelo até a emenda que já está pigmentada. Essa é a primeira parte da nossa coloração, pra gente igualar e fazer essa transição de cor, porque eu tô trabalhando com a raiz no natural. O pincel mais deitado para fazer essa aplicação. Outro ponto importante, gente, é sempre estar com o pente, com o aliado. Eu tenho o pincel e o pente na mesma mão. Se eu precisar descer a mecha aqui, eu não preciso largar o pincel. Separo a mecha e já venho com a aplicação. Desço a próxima mecha e assim eu vou aplicar na cabeça toda. Fiz toda a aplicação da parte da raiz e agora eu vou juntar o comprimento com a raiz. Eu aplico a coloração e enluvo. Essa parte do enluvar é extremamente importante para a gente conseguir deixar esse cabelo bem uniforme. Agora eu venho aqui com a outra mecha, posso usar um pouco do pente, essa cor tá ficando bem incrível. A gente não pode, obviamente, colocar muito produto para desperdiçar, mas nesse processo de cor é necessário o depósito de produto, de raiz à ponta. Chegou a hora, então, de fazer a cor no Mega Hair. Ele já foi descolorido, já está na altura de tom que a gente precisa. Agora a gente vai neutralizar esse fundo de clareamento com a coloração que foi aplicada também no cabelo da Mari. A proporção é a mesma, a quantidade de cor é a mesma. E, novamente, PH Plex passo 1 para proteger os fios. Lembrando que essa cor ela tem que ficar bem uniforme. Eu aplico e venho repassando e meio que abrindo o cabelo para essa cor penetrar bem em todos os fios.
A gente só consegue fazer esse trabalho de igualar essa cor porque o fundo de clareamento ele tá ideal. E aí, lógico, a gente vai ter uniformidade tanto no Mega quanto no cabelo da Mari e vai ter um cabelo totalmente uniforme. Já deu tempo de pausa do cabelo da Mari, então agora a gente vai remover toda essa coloração e aplicar o passo 2. Ele vai estabilizar o pH do cabelo antes mesmo da gente usar um shampoo. E vai também finalizar esse tratamento do pH Plex. Fazer a lavagem, deixar a pausa de 10 minutos e aí a gente volta para a cadeira para colocar o Mega e finalizar esse cabelo e aí a gente vai conferir essa cor juntos. E para você que está assistindo essa aula até agora com a gente, a PH Plex te presenteia com super desconto. É super fácil, acesse o link que está na descrição e aproveite esse cupom e reserve o seu kit PH Plex. Terminamos todo o processo do cabelo da Mari, então a gente já tem aqui um alongamento e uma super mudança. Lembra que aqui a gente tinha raiz natural, comprimento com mechas e o cabelo dela estava mais ou menos nessa altura aqui. Então a gente alongou esse cabelo e também ao mesmo tempo deu mais volume. A gente tem um cabelo com uma raiz bem natural, combinando totalmente com o restante aqui, ó, do cabelo. Um cabelo extremamente uniforme. A raiz, nós só trabalhamos uma coloração com 20 volumes. Comprimento, como nós criamos a pré-pigmentação, devolvemos pigmento, também depois da pré-pigmentação nós aplicamos o mesmo tom. E o Mega Hair também não tem diferença, ó, vocês estão vendo? Simplesmente porque a gente descoloriu esse Mega Hair, deixou ele no tom exato e coloriu com o mesmo tom. Todos esses passos de coloração, de pré-pigmentação e de descoloração, nós usamos o PH Plex. É um processo demorado, mas é um processo que a gente consegue entregar para o cliente um cabelo totalmente saudável. Espero que vocês tenham gostado. Você gostou, Mari? Com certeza. Tá se amando? Demais, como nunca. Ah, que bom. Ó, a gente também deu uma leve colorida na sobrancelha dela. Isso é importante, tá, gente? Porque os pelinhos da sobrancelha, eles eram mais escuros, né? Então a gente também deu essa colorida pra gente ter esse equilíbrio entre a sobrancelha e o cabelo. A manutenção desse cabelo vai ser mensal, a coloração.
O Mega Hair daqui uns 2 meses a gente vai retirar e vai colocar de novo. E aí a Mari vai continuar tratando desse cabelo em casa normalmente. Então ela vai usar o passo a passo de PH Plex, principalmente o passo 3, para devolver aí nutrição e devolver brilho, maciez para o cabelo e preparar esse cabelo, quem sabe, para uma nova transformação. Temos vários conteúdos incríveis sendo preparados para vocês. Então não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ative as notificações e o sininho. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários que eu respondo para vocês, tudo bem? Eu espero você até a próxima aula. Tchau, tchau!